Estudo de Israel no deserto. Tema de hoje, um lugar chamado Sucote. Um lugar chamado Sucote. E eu peço para que os irmãos, a igreja, abra as vossas Bíblias nesse momento. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 37. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Partiram, pois, de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia de Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Se nós fosse olhar Êxodo capítulo 12, versículo 2, a Bíblia também diz que este mesmo mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Meus queridos irmãos, para nós que servimos ao Senhor, nosso Deus, esse sempre aqui será o primeiro dos meses do ano. Nós vemos, meus amados irmãos, que o calendário do mundo, ele segue uma direção diferente. Mas como o povo de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é contada pelo calendário não do homem. A nossa vida, ela é contada pelo calendário de Deus. E quando nos tornamos parte do corpo de Cristo, tudo que foi feito no passado não interessa para Deus. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E Deus, Ele não contabiliza os anos em que vivemos no Egito. O tempo que vivemos no Egito, Deus não contabiliza. Deus, Ele levará em conta somente os anos de vida com Cristo. E isso nós vemos em Êxodo capítulo 13. A Bíblia diz que neste lugar o povo foi instruído as futuras celebrações da Páscoa e consagrações de primogênito. Essa palavra Sucote, que ela vem do hebraico, ela é transliterada de Sucot, que quer dizer cabana. E a palavra Sucote é o plural de palavra hebraica Sukkah, que quer dizer, é um festival judaico que se inicia no dia 15 de Tisri, e de acordo com o calendário judaico, é a época das primeiras chuvas, chamadas temporã. As chuvas temporã no fim de setembro e o começo de outubro. Quando nós vemos ali nas festas das cabanas,
o povo ele se apresentava diante de Deus para demonstrar a gratidão, a sua gratidão pela reconciliação com Deus e também por haver recebido bênçãos abundantes durante o ano inteiro. Então eles se sentiam muito felizes nas cabanas, e esta era a maior festa do ano, quando todo Israel se reunia em um lugar ali escolhido, todos contentes, todos felizes, se apresentavam para adorar a Deus e se alegrar com um povo ali, um povo diferente, se alegrar como um povo especial. E essa festa ela durava uma semana, meus queridos irmãos. Também é conhecido como festa de tabernáculos, ou também festas de cabanas, ou ainda festa das colheitas, visto que, olhando no calendário ali atrás, nós vemos que coincide com as estações das colheitas de Israel no começo do outono. E é uma das 3 maiores festas conhecidas ali, onde o povo de Israel, ele peregrinava para o templo de Jerusalém. E nos dias de hoje, multidões entre 50 a 100 mil pessoas, eles se reúnem aos pés do Muro das Lamentações, participando da bênção dos sacerdotes. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, a Bíblia nos dá esse relato, quando diz o seguinte texto, Deuteronômio 16 e 16: todas as vezes no ano todo, entendeu? 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, nas festas dos pães asmos, e nas festas das semanas, e nas festas do tabernáculo, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio é um livro de repetição de leis. E Sucote, esse lugar que nós estaremos falando hoje, ele relembra os 40 anos de Êxodo. Os 40 anos de Êxodo dos hebreus. Hebreus e não judeus. Uma vez que nós sabemos que o judaísmo ele surgiu após o cativeiro babilônico, onde ali começam, onde começam ali a surgir as sinagogas, a tão famosa sinagoga, Então nós vemos que no deserto, após a sua saída do Egito, nesse período, o povo judeu não tinha terra própria. Nesse período, o povo judeu, eles eram nômades. Viviam em pequenas tendas, ou cabanas frágeis, temporárias, como forma de simbolizar este período durante a celebração do Sucote. Os judeus, eles fazem as suas refeições, meus queridos, sob folhas e galhos ao ar livre, em uma sucá, entendeu? Em uma sucá. A sucá, ela deve ser erguida ao ar livre e ser construída de palha ou folhagens que possibilite ver o céu. Deve ter pelo menos
Estamos falando de Sucote. Estamos falando da festa das cabanas. Então aqui, ela deveria ter pelo menos 3 paredes, as quais não devem estar pregadas ao teto. E além dessa passagem pelo deserto, Açucar também simbolizava todos os judeus que moravam ou que moram na diáspora, ou seja, fora de Israel. Então, queridos, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. O que a Bíblia ainda diz? Ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina lá no Novo Testamento o que era sombra no Velho Testamento. Quando nós falamos das festas de Israel, nós vemos que as festas de Israel, elas são sombras. O que é sombras, pastor? Sombra é algo que vem de um corpo, mas não é o corpo, mas é algo que reflete de um corpo. Sombras é figura, uma figura de Cristo. As festas das cabanas, meus queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que as festas das cabanas é a última das apresentações das festas solenes que o povo de Israel fazia ao finalizar o ano. Levítico 23 e 34, também Números 33 e 5, ali nós vemos, esta é a primeira jornada de Israel depois que saíram do Egito. Em Números 33, versículo 5, nos ensina algo extraordinário. Algo extraordinário. Por quê? Porque depois da Páscoa, que representa a obra sacrificial de Cristo na cruz, nós vemos que os israelitas, eles partiram no dia seguinte. Isso nos ensina, meus queridos irmãos, que depois da regeneração, do novo nascimento em Jesus Cristo, que vem pela fé na obra sacrificial de Jesus lá na cruz, nós vemos que Deus, Ele quer que vivamos como igreja. Porque a festa das cabanas, ela representa a comunhão de todos os santos. E nessa festa, ninguém diferenciaria um pobre de um rico. Por que não, pastor? Porque todos eles estavam em cabanas. Hoje nós vemos a diferença do pobre, a diferença do rico, a diferença do nobre, a diferença do... Mas naquela festa, a festa das cabanas, todos, o rico e o pobre, tinha que ir morar ali, passar a noite em uma tenda, em uma cabana. E nós vemos ali que nessa festa ninguém diferenciava. Ninguém diferenciava o pobre do rico. Nessa festa ninguém diferenciava o escravo do livre. Ninguém diferenciava o jovem de um velho, um homem de uma mulher, casados, viúvos ou órfãos, mas todos eram um, sem discriminação. Então, assim nós vemos que é o coração do nosso Deus. Quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que é uma festa no céu. Após a regeneração, a primeira jornada é aonde? É até Sucote.
A primeira jornada é até Sucote. Isso quer dizer o quê? A primeira jornada é a casa de Deus, para que possamos estar em comunhão uns com os outros. Quando a Bíblia nos ensina a respeito de Sucote, nós precisamos aprender algo interessante aqui em primeiro lugar. Nós deixamos de lado as atrações dos tesouros do Egito e saiamos ao deserto. Para chegar a Sucote, precisamos tomar uma posição. Precisamos tomar uma decisão. Para chegar a Sucote, meus queridos irmãos, nós vimos anteriormente Moisés tentando libertar o povo. Entendeu? 40 anos antes, quando ele ainda tinha 40 anos, lá no palácio, mas ele não estava preparado para isso. Foram necessários 40 anos de preparação na escola de Deus no deserto. E o tempo passado na corte para ter sido valioso, mas a sua estadia no deserto era indispensável. Moisés, ele passou 40 anos na corte, na casa lá da filha de Faraó. E esses 40 anos que ele passou na corte, pode até ter sido valioso, mas Moisés precisava receber a educação de Deus, a educação debaixo da disciplina de Deus. E a Bíblia diz que ele viveu 40 anos para si mesmo, lá no palácio. Mas agora nós vemos que ele teria que viver o restante dos seus dias para Deus. E Moisés, agora despojado de seus títulos, deixou o conforto do palácio. Moisés, agora despojado do seu conforto, deixou ali o Egito, deixou a riqueza, deixou a sua posição privilegiada e um futuro promissor. Para quê? Para se tornar quem? Se tornar um pastor de ovelhas. Mal sabia ele que teria que caminhar entre a cruz e a espada. Mal sabia ele que deveria conviver ali com a aclamação e a rejeição. Mal sabia ele que o aplauso e o opróbrio coletivo de um povo ingrato. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 3, versículo 1: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Meus queridos irmãos, é tão interessante quando nós meditamos nessa palavra. Deus, ele leva Moisés atrás do deserto, porque lá não há ruídos, lá não há agitações, lá não há confusão, não se ouve o ruído do mundo comercial e financeiro no deserto, meus queridos. Lá muitas das vezes só se ouve a voz de Deus. A ambição não se faz sentir ali. A ambição da glória do mundo também não existe, e nem a adulação dos homens ali interessa, porque deserto é deserto. Ali a censura não desanima, há somente calma e luz da presença divina. Lá no deserto só se ouve a voz de Deus, sua luz ilumina seus pensamentos, são aceitos pelo seu coração. Mas precisa ir ao deserto. Meus queridos irmãos, Deus, ele usou ovelhas para preparar Moisés, pois a Bíblia diz que ele apacentava o rebanho do seu sogro. Deus não chama ninguém para um serviço enquanto não estiver preparado. O escritor
escritor diz que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Logo após, o escritor diz que 40 anos aprendendo que não era ninguém. E depois, 40 anos aprendendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Moisés no palácio achava que ele era alguma coisa. Depois no deserto ele viu que ele não era nada. E depois desses dois estágios, veio o estágio que Deus mostrou para ele, que ele pode fazer do nada uma grande pessoa na sua presença. Nas escrituras sagradas, meus amados irmãos, a ocupação mais humilde era de um pastor de ovelhas. Estamos aí chegando ao segundo domingo de junho, o dia do pastor. A Bíblia diz que a ocupação mais humilde era de um pastor de ovelha. E em certa ocasião Jesus falou desta humildade quando disse, em João capítulo 10, versículo 14, ele fala bem assim: eu sou o bom pastor, o que conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Agora, para os judeus, meus queridos irmãos, para um judeu ser um pastor de ovelha era algo comum. Por quê? Porque fazia parte da sua cultura. Mas para alguém como Moisés, alguém que estava no palácio, alguém que se formou nas maiores faculdades do Egito, que tinha sido criado no palácio do Egito, agora tornar-se um pastor de ovelha era algo, ali era algo completamente diferente. Meus queridos irmãos, analisa comigo. Moisés teve que demonstrar tamanha humildade para com o seu novo ofício descer nos degraus da humildade. Moisés, ele estava fazendo aquilo que ele apreendera e ali a desprezar durante os 40 anos em que viveu no palácio do Egito. Moisés nunca valorizou ali os seus familiares, o povo hebreu que estava cativo. Não, pastor, mas agora ser um pastor de ovelha era uma abominação para os egípcios, porque estes homens exalavam o mau cheiro das ovelhas. Pastor, os egípcios não gostavam disso. Por quê? Porque cheiram ovelhas. E a Bíblia diz em Gênesis 46, versículo 34: então direis, seus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como a nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. É bíblico. Agora, pastor Moisés está saindo do palácio, lugar privilegiado para o Egito. Moisés estava sendo agora preparado, pastor, e treinado pelo próprio Deus. E nem ele sabia. Nem ele sabia. Em meio a tanta prova, meus queridos irmãos, acompanhando na Bíblia aí aonde você está, em meio a tanta prova, Moisés agora provavelmente tenha pensado que o seu ministério foi um fracasso. Talvez ele tenha pensado que jamais libertaria Israel da escravidão. Talvez ele tenha pensado que tudo isso era um sonho passado e jamais se tornaria realidade. Pois ao invés de estar liderando uma nação, como ele estava no caminho lá no palácio, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, fazendo aquilo que os egípcios abominavam. E quando nós vemos Moisés, ele iniciou ali o seu seminário, quando tinha 40 anos de idade, na escola do deserto.
de Deus. Porém, somente ele conseguiu se graduar 40 anos depois. Olha só que interessante. Moisés, ele iniciou o seu seminário com 40 anos de idade. Que seminário é esse, pastor? Não é o seminário que ele estava no Egito, é o seminário com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Coisa que nesses últimos dias, muitos estão preocupados com as coisas do Egito e não com as coisas de Deus. 40 anos depois, Moisés agora, ele se forma nesse seminário. Foi no deserto em meio às ovelhas que ele recebeu seu diploma de conclusão. Hoje muitos pensam que 2 a 4 anos é muito tempo para cursar um seminário teológico. Alguns até entram no estudo teológico já pensando quando é que vai terminar, porque não estão mais preocupados com o conteúdo, não estão mais preocupados com a experiência, não estão mais preocupados com a essência, e sim com o canudo e o certificado. Mas Moisés não foi assim. Hoje, quando conseguem concluir muitas das vezes seus estudos, seus cursos, seus seminários, muitos pensam que são melhores que todo mundo. Quando isso acontece, meus queridos irmãos, nós apenas vemos que se faz necessário descer um pouco os degraus da humildade. O deserto da vida de Moisés, ele seria um palco de surpresas na vida daquele homem que havia sido resgatado das águas do Nilo para hastear a bandeira de uma nova pátria, bandeira de uma pátria constituída por Deus. E o caminho para o qual o divino comandante estava levando Moisés parecia de risco sumário, onde encontraria apenas a morte. Porém, Deus, o eterno Senhor, o honraria em sua missão. Meus queridos irmãos, o povo de Israel sai de Ramsés, deixando o seu glamour do Egito, e enfim agora chega a Sucote, este lugar que nós vamos falar um pouquinho hoje. Na língua egípcia, meus queridos irmãos, Sucote quer dizer lugar de transição, ou seja, sair da escuridão para um amanhecer misterioso de um lugar ou de um novo começo, não havendo ali outro caminho. E não devemos confundir também esse Sucote com outros Sucotes registrados na Bíblia. Por que, pastor? Porque na Bíblia nós encontramos três Sucotes. No tempo de Jacó havia uma cidade chamada Sucote, onde ele permaneceu por algum tempo. Lá em Gênesis 33 e 17 fala: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Depois nós vemos também nos tempos dos Juízes, também é mencionado outro Sucote, lá em Juízes capítulo 8, versículo 6, lá onde a Bíblia diz: porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em sua mão para que demos pão ao exército, ao seu exército? Então, entretanto,
Sucote de Jacó e do livro de Juízes não tem nada a ver com o que estamos falando, ou com o que estamos aqui meditando. Nós estamos estudando aqui o Sucote que ficava próximo ao delta do Egito, entendeu? Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12 a 37, a Bíblia fala que estavam os israelitas em 600 mil homens, sem contar as mulheres, crianças, e uma mistura de gente que subia com eles, saindo de Ramsés, cidade construída pelas suas próprias mãos. A saída, Êxodo capítulo 1, versículo 11, até Sucote. Até Sucote. Entendeu? No 15º dia, ali, no 15º dia do primeiro mês, nós vemos que no dia seguinte ao da Páscoa, o Senhor não levou o povo pelo caminho mais perto, que seria pela terra dos filisteus, para que o povo não se arrependesse ali vendo as guerras, para que o povo não se arrependesse e voltasse para o Egito. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, Deus, quando Ele faz nos entrarmos na escola do deserto, muitas das vezes nós achamos que nós vamos pelo caminho mais perto, nós achamos pelo caminho mais fácil, mas pastor, o caminho mais perto, o caminho mais fácil é o caminho da guerra, é o caminho do inimigo, e muitas das vezes Deus nos faz rodear, ir para o caminho mais longo, porque sabe que se nós entramos pelo caminho mais curto, na primeira luta nós queremos voltar. A Bíblia diz, em Êxodo 13, 17 e 18, por isso os fez rodear o deserto perto do Mar Vermelho. Agora imagina, meus queridos irmãos, agora imagina aproximadamente 3 milhões de pessoas caminhando em caravana durante uma noite e um dia inteiro. Sucote, esse lugar mostra o nosso caráter como peregrino. Sucote, este lugar mostra ali que nós estávamos arraigados em Ramsés, que significa mundo, que simboliza o mundo. Sucote mostra que o Senhor nosso Deus nos levou à condição de peregrinos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Às vezes, meus queridos irmãos, nós estamos tão apegados a situações, maneiras como temos vivido dependendo do mundo, e a pessoa que não temos ali, a suficiente fé para confiar em Deus, que Deus nos leve a sair como Abraão, sem saber aonde ir. Ele apenas sabia o nome da terra, mas obedeceu. E é óbvio que Deus, Ele sabe para onde quer nos levar. Nós é que não sabemos para onde somos conduzidos, segundo a vontade de Deus. Mas somos conscientes de que Deus é conhecedor, é sapiente, entendeu? Para nos orientar no caminho correto. Quando dependemos de Deus, nós não precisamos saber aonde vamos, apenas precisamos o nome do lugar e ser dependente de Deus. Ele nos faz caminhar por pastos verdejantes, Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, Ele acampa os anjos ao redor dos que o temem, para livrar do mal. Não precisa nós saber de mais nada, basta nós estarmos na dependência
meus queridos irmãos, Deus sempre tirou os patriarcas da terra, de suas terras. Os patriarcas, eles sempre foram pessoas de tendas. Conforme vocês conhecem as histórias, pessoas de tabernáculos, pessoas caracterizadas pelo altar, pessoas caracterizadas pela tenda. E essa foi a vida de grandes homens escolhidos, grandes homens chamados por Deus, aqueles que Deus chamou, os chamou para peregrinar, aqueles que Deus nos chamou para viver em tendas e edificar altares. Edificar altar, pastor, nos ensina a consagrar a Deus tudo aquilo que temos. Morar em tenda, o que significa morar em tenda, pastor? Morar em tenda significa deixarmos para trás tudo aquilo que pode nos deter nessa vida. E nós não devemos estar presos, ficar presos, apegados, estonteados em absolutamente nada desta terra. Para que no momento em que o Senhor nos chama, nós possamos estar dispostos a marcharmos. Quantas coisas deixamos? Quantas coisas deixamos de fazer para Deus? Quantas coisas deixamos de fazer para Deus porque estamos ilhados às coisas dessa vida? Se nós formos olhar para este mundo, esse mundo tem nos prendido. Amamos as coisas de tal maneira que não somos capazes de deixá-las para seguir o nosso Mestre Jesus. Nunca devemos esquecer, meus queridos irmãos, que somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. E que o amor aos prazeres efêmeros desta vida é a gerência de todos os males. A Bíblia fala em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. A Bíblia diz que somos estrangeiros diante de ti, e peregrino como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Como peregrino e estrangeiro, meus queridos, estamos também na caminhada pelo deserto dessa vida, essa vida terrena, e na esperança aí de conquistarmos o céu, que o nosso Senhor Jesus nos tem preparado. Quando nós falamos da partida de Israel, a partida de Israel narrada na Bíblia, nós vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 37, a Bíblia diz bem assim, ó: e os filhos de Israel, a Bíblia diz bem assim, ó: e assim os filhos de Israel, 12 e 37 de Êxodo, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos, ou quer dizer, mulheres e crianças. Meus amados irmãos, alguns querem afirmar que chegaria a um número entre 2.000 ou 2 a 3 milhões de israelitas. O livro de Números, ele fala um recenseamento de Israel, ali que confere com os números apresentados no livro de Êxodo. Olha só, confere na Bíblia lá, Números capítulo 1, versículo 46. Números capítulo 1, versículo 46, o que a Bíblia diz ali? Olha só, todos os contados foram 603.550, segundo a Bíblia Jerusalém. Agora nós vemos também em Números 26 e versículo 51, Números 26 e versículo 51, olha o que a Bíblia diz lá, ó. Números 26, versículo 51,
E os filhos de Israel, estes são os contados dos filhos de Israel: 601.730, segundo a Bíblia de Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, a história do Êxodo, a história da saída de Israel, ele contém elementos quase inacreditáveis. A começar pela quantia ou pela quantidade de pessoas que dele participar. Além de mulheres, além de crianças, além de adolescentes e idosos, ainda havia cerca de 600 mil homens acima de 20 anos. O contexto, Êxodo 12, 37, Números, capítulo 1, versículo 46, e Números 11, 21, nós vemos ali que se para cada homem houvesse apenas uma criança e uma mulher, o número de peregrinos nos iria para 1,8 milhões. E se na melhor das hipóteses aqui houvesse 4 ou mais pessoas, tipo o cônjuge e 3 filhos, o número subiria para 3 milhões de pessoas. Estou falando da terra do povo que saiu do Egito. Mas tem mais um tipo de pessoa que saiu do Egito, pastor. Que tipo de pessoa que saiu do Egito ainda? Êxodo capítulo 12, versículo 38. Êxodo capítulo 12, versículo 38, a Bíblia diz também que e subiu também com eles uma mistura de gente. Uma mistura de gente. Meus queridos irmãos, a Bíblia narra que uma mistura de gente, pessoas de outras nacionalidades, acompanharam os filhos de Israel durante o Êxodo. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, versículo 38, nós vemos que esse povo, também chamado ali de vulgo, em algumas versões, tiveram a oportunidade de acompanhar os filhos de Israel, aonde? Nesta jornada com destino à terra prometida. Pastor, Deus, Ele permite Moisés levar esta mistura de gente juntamente com os filhos de Israel. Deus adota este povo. Deus liberta esse povo da escravidão do Egito. Deus permite, pastor, Deus permite fazer parte do povo escolhido. Deus dá o direito de fazer parte da promessa. Deus os protege da mesma forma que protegia Israel. Deus, mesmo sabendo que esse povo viria a murmurar, Ele incita ali Israel. Mesmo Deus sabendo que mais tarde esse povo iria levar o povo de Israel a pecar. Mas Deus permite. Deus permite que essa mistura saia junto. E quando nós olhamos para esse versículo, capítulo 12 de Êxodo, versículo 38, nós vemos que esse é o retrato da igreja atual. Para você que está ouvindo esse estudo bíblico aí na sua casa, esse é o retrato da igreja atual. Nós não tínhamos o direito da salvação, pois nós não fazia parte do povo escolhido. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, meus queridos irmãos, Ele estendeu as suas mãos para nós e nos libertou do pecado, nos libertou da escravidão, nos libertou desse mundo esmagador. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13: mas todos nós, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse
mesmo povo, pastor, que alcançou a benevolência de Deus, lá no deserto veio a murmurar contra Deus, veio a incitar os israelitas também a murmurarem contra Deus. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que o amor de Deus, ele era o perfume exaltante, exalante, que ele usava para cativar o seu povo. No entanto, Israel, agora vivendo do engessado dentro de si mesmo, pastor, a Bíblia fala em Números 11, versículo 4, e o vulgo, pastor, quantas vezes o vulgo, essa mistura, esses crentes, muitas das vezes, que só tem título de crente, mas andam igual ao mundo, esse vulgo que anda muitas das vezes, essa mistura, que ali estava no meio do povo de Israel, e anda no meio do povo de Deus também. A Bíblia fala em Números 11, versículo 4, e o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer aqui no deserto? Pastor, é o vulgo que deseja carne, é o vulgo que deseja as coisas do Egito, é o vulgo que incendeia contenda, é o vulgo que coloca discórdia, é o vulgo que murmura, é o vulgo que não se liberta do pecado, pastor. Eles esqueceram de tudo que o Senhor tinha feito, tudo que o Senhor tinha feito por eles, eles esqueceram. Lembraram da comida que comiam no Egito, mas não se lembravam das chicotadas que recebiam no Egito. Lembraram da comida que recebiam do Egito, mas não se lembravam dos fornos de tijolos, onde trabalhavam como escravo. Israel estava tão cativo às lembranças do Egito, que não conseguia ficar atônito com o espetáculo que Deus estava dando para eles lá naquele deserto. Como é fácil o ser humano esquecer, meus queridos irmãos, e passar a murmurar com tanta ingratidão daquilo que recebeu da parte de Deus. Como é fácil. Nós podemos observar e comparar esse povo com a parábola do trigo e do joio, lá de Mateus capítulo 13, 24. Agora nós vemos como Deus é bondoso, mesmo sabendo que o joio poderá danificar o trigo, mesmo sabendo que o vulgo poderá incitar o povo a desanimar, mesmo sabendo de todas essas coisas, querido irmão, Deus, Ele ainda permite que cresçam juntos. A parábola do joio e do trigo, Deus permite que o joio cresça no meio do trigo. Assim foi com os estrangeiros no meio dos filhos de Israel. Eles começaram bem, olha só que interessante. Quem sabe muitos deles até passaram pela circuncisão, para obter ali, para poder participar da Páscoa, né? Das demais festividades. Fizeram de tudo para parecer igual aos hebreus. Quem sabe até se esforçaram para servir a Deus, mas não conseguiram esquecer o Egito. Quantas vezes no meio da igreja hoje, tem pessoas que se esforçam, tem pessoas que até se batizam, tem pessoas que até andam como crente, até fala, mas não consegue esquecer a escravidão do Egito, o comportamento do Egito. Quando o trigo, meus queridos irmãos, começa a germinar, nós conseguimos ver a diferença do joio. Somente ao passar do tempo, quando o trigo e o joio já estão crescidos, e chega o tempo da ceifa, nós vemos ali, nessa parábola de Mateus 13, 24, nós vemos ali, que
nós conseguimos notar a diferença. O trigo, ele está maduro. O trigo, ele tende a se inclinar quando está maduro. Porém o joio permanece reto e endurecido. No nosso meio cristão, meu querido irmão, somente conseguiremos ver a diferença durante a nossa jornada nessa terra. Pessoas que saíram conosco, estão caminhando entre nós, mas que na verdade não passaram por um novo nascimento, não haviam comido do cordeiro e nem estavam debaixo do sangue. Sim, pastor, foram poupados naquela noite da morte dos primogênitos. Sim, pastor, mas não basta. Não basta estar entre o povo de Deus e frequentar uma igreja. Não basta. Há muita gente caminhando com Deus sem estar entendendo bem o propósito da caminhada. Pode caminhar e até ensinar, mas o segredo está em ter participado do pacto com Deus. O segredo é ter participado da aliança com Deus. O segredo é uma verdadeira comunhão pessoal. O segredo é estar, na verdade, debaixo do sangue do Cordeiro. É ter comido da sua carne e ter sido circuncidado, sim. Essas são as características de um verdadeiro israelita. Mas quando estamos debaixo do pacto de Deus, meus queridos, por tê-lo aceitado, circuncidado nosso coração debaixo do sangue do Cordeiro, comido a sua carne, não importa qual seja a sua cidadania, estamos livres para participar das festividades dos desertos. E Deus, Ele jamais nos excluirá do meio do seu povo. Deus, como um cirurgião especialista, Ele deseja abrir o nosso coração com uma lâmina cirúrgica, fazendo uma analogia, para remover todas as impurezas, torná-lo puro o nosso coração, para que o nosso coração seja somente para Ele. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são de nós. Meus queridos irmãos, infelizmente, nos dias em que vivemos, podemos presenciar muita gente dentro da igreja tentando se parecer como trigo, mas na verdade nunca deixou de ser joio. Pessoas que tiveram a oportunidade de presenciar milagres, de vivenciar a liberdade que outrora eles não tinham, acabaram protagonizando a oportunidade que receberam de Deus. Pessoas nesses últimos dias que estão caminhando pensando apenas em desfrutar da terra prometida, mas sem nenhum comprometimento com a palavra de Deus. Presta bem atenção, meu querido irmão. Cristãos sem preparação para enfrentar o deserto da vida, e quando se deparam com a dificuldade no caminho, não se sente habilitado para confrontar o inimigo. E é nesse momento que as recordações das comidas do Egito são mais importantes que a presença de Deus. Esse tipo de pessoa, eles esquecem que eram escravos e que viviam nas mazelas que o diabo os oferecia lá no Egito. Na festa
festa das cabanas, nós encontramos alguns pontos para se estudar e meditar. Primeiro, a festa dos sacrifícios. A festa dos sacrifícios, por quê, pastor? Porque nela se matava muitos animais. Segundo Números capítulo 29, versículo 12 a 39, acompanha lá. Ali se sacrificava durante os 7 dias 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes. E no 8º dia, era um dia de solenidade. Nenhum trabalho servil era feito. E era oferecido um novilho, um cordeiro, não um carneiro, 7 cordeiros e um bode, totalizando durante os 8 dias 199 animais. Se nós formos fazer uma divisão aqui de Números capítulo 29, versículo 12 até o 39, nós vamos ver que no primeiro dia era sacrificado 30 animais. No segundo dia da semana era sacrificado 29. No terceiro dia era sacrificado 28. No quarto dia era sacrificado ali 27. No quinto dia era sacrificado 26. No sexto dia era sacrificado 25 animais. No sétimo dia era sacrificado 24 animais. E no 8º dia era sacrificado 10 animais. E tudo isso vinha acompanhado de ofertas de farinhas amassadas com azeite e suas libações de vinho. Festa dos sacrifícios, pastor. Aonde nós vemos também a festa ali as cabanas. Olha só que interessante. Quando falamos ali as cabanas, a Bíblia diz ali em Levítico capítulo 23, versículo 39. Levítico 23, versículo 39 e 40. Acompanha conosco na sua Bíblia aí. Versículo 39 e 40, que diz bem assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido as novidades da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso, e ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Cabanas. Pastor, talvez possa parecer contraditória essa passagem, porque Deus diz no versículo 39 que haveria descanso no primeiro dia, e no versículo 40 Deus diz que era para o povo edificar as suas cabanas. É importante observar que o trabalho que Deus não queria que eles fizessem era o trabalho na qualidade de servo. Era o trabalho de servo. Em João capítulo 15, versículo 15, acompanha lá o que a Bíblia diz. João capítulo 15, versículo 15: já não chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Levítico 23 e 35, nós vamos ver a Bíblia dizendo: o primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Quando a Bíblia fala em Neemias capítulo 8, versículo 14 e 15, ali nós encontramos um trecho dizendo bem assim, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade
fazê-lo. Saí ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zabujeiro, e ramos de murta, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Levítico, capítulo 23. Pastor, as cabanas, elas construídas de ramos, era uma forma pela qual Deus levava o povo a lembrar da fragilidade dos 40 anos de peregrinação no deserto, a caminho da terra prometida. Lá no Salmo 27, no Salmo capítulo 27, versículo 5, a Bíblia diz bem: porque no dia da adversidade me escondera no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me escondera, por-me-á sobre uma rocha. Quando nós falamos de Sucote, quando nós falamos de festa das cabanas, cabana é vivermos em humildade de coração e abandonarmos as vaidades desse mundo presente. É a conscientização de que devemos esquecer das coisas desta vida terrena e buscarmos, pastor, buscarmos mais a presença de Deus. E enquanto estivermos ansiosos, correndo em busca de dinheiro e posses dessa terra, nós deixamos de completar a beleza, de contemplar a beleza de viver no interior de uma cabana, pastor. Cabana é algo pequeno, e além de vivermos dentro dela, como nossa família, também devemos compartilhar esse lugar com aqueles que nos cercam. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz ali, é interessante: e na sua festa alegrar-te-ás tu e seu filho e a sua filha, e o seu servo e a sua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, e que estão dentro das suas portas. Então, meus queridos irmãos, pelo fato da cabana ser pequena, sem repartições, as pessoas elas eram obrigadas ali, naquele dia, a estarem reunidas, lá no seu interior, muito próximas, uma das outras. Hoje nós encontramos casas que muitas das vezes as famílias nem conseguem se encontrar de tão grande que é. Mas na festa das cabanas as famílias estavam juntas, unidas, o ambiente era pequeno, mas ali havia comunhão, compartilhavam o mesmo calor humano, participavam das mesmas histórias, desfrutavam do mesmo teto. A Bíblia fala em Salmo 133:1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A cabana ela serve para lembrarmos, pastor, a festa das cabanas, Sucote, ela serve para lembrar-nos a confiar em Deus para a nossa proteção. Por quê? Porque ali não é nenhuma fortaleza para o nosso coração, não esteja nas coisas deste mundo. Isso nos faz lembrar que tudo aqui é passageiro. Isso também era para lembrar, pastor, que na mesma peregrinando no deserto, durante 40 anos, com todas as dificuldades, com todas as provas, com todas as aflições, Deus sempre deu a providência necessária ao seu povo. Mas estão vivendo de cabana, não se preocupa. Mas a cabana é frágil, não se preocupa. Mas o deserto é quente, não se preocupa. Mas pastor é pequeno, não se preocupa. Deus sempre deu providência necessária ao seu povo. A cabana nos ensina que nem toda riqueza fama, posição, glamour são ali sinônimos de proteção para nós, não, pastor. Salmo 37, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo
situação. Pastor, de acordo com a lei, olha só que interessante, de acordo com a lei daquela época, o teto da cabana deveria ser feito de uma forma que pudesse enxergar as estrelas do céu. Um teto que pudesse entrar a chuva. Um teto que o vento e também a luz solar pudesse entrar. Sem nenhum conforto, aparência, estrutura, mas um verdadeiro lar, onde existe as intempéries, mas também existe ali o calor e a compreensão. Hoje nós vemos tantas mansões, hoje nós vemos tanta riqueza, mas analisa o seguinte, meus amados irmãos, não entra luz, não entra água do céu, não entra o vento do Espírito Santo, não entra nada de Deus lá dentro. Deus nos convida para viver uma cabana. Viver em cabana nos revela a importância de ter um teto com vista para o céu. Quantas das vezes o teu tesouro tem bloqueado a tua visão para o céu? Tem bloqueado, o teu dinheiro tem bloqueado a tua intimidade com Deus. O teu dinheiro tem bloqueado muitas das vezes você se doar mais para Deus, fazer algo a mais para Deus. Você não está vivendo numa cabana de dependência para Deus. Você está vivendo no palácio, aonde muitas das vezes tem te afastado da presença e da dependência de Deus. Todo lar necessita da espiritualidade. Todo lar precisa ter acesso ao sobrenatural. E a ordem de Deus era para que o povo construísse a sucá, a cabana. E não somente construísse, mas também a ordem de Deus era para que o povo vivesse dentro dela. Vivesse dentro dela. Deus não nos chama para seguir a Jesus. Deus nos chama para viver o cristianismo. Dizer que é crente é fácil. Viver o cristianismo é que é difícil. A grande dificuldade nos dias de hoje, em que vivemos, meus amados irmãos, não é em construir a cabana, mas sim é se manter dentro dela, é se manter na dependência de Deus, é se manter no deserto, confiando que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Nesses últimos dias, meus amados irmãos, muitos têm construído grandes amizades, muitos têm construído grandes relacionamentos, conseguindo se manter por algum tempo dentro da cabana. Porém, quando a chuva começa a infiltrar, quando o vento frio começa a penetrar no interior da sua habitação, logo essas pessoas abandonam suas cabanas e voltam a viver em suas antigas habitações. Isaías 43, versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Meus queridos irmãos, quando olhamos para Jesus na festa dos tabernáculos, lá em João capítulo 7, versículo 2, diz bem assim, ó: e estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Pastor, foi nessa ocasião que os irmãos de Jesus incitaram com ele para que fosse a Jerusalém. João capítulo 7, versículo 3 diz: e disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Pastor, os irmãos de Jesus foram irônicos com ele nessa ocasião, pois nem eles criam em Jesus, nem eles.
7, versículo 5, a Bíblia diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Quando Jesus chega em Jerusalém, meus amados irmãos, lá em João capítulo 7, versículo 10, mas quando seus irmãos ali já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Jesus também ia a essa festa, e é importante nós observarmos, olha só, que nesse tempo os israelitas comemoravam a sua habitação em cabanas, mas comemoravam também no templo. Já existia o templo em Jerusalém, e existia um cerimonial referente ali à água corrente, segundo Números capítulo 20, versículo 2 a 13. Então, em uma das cerimônias realizadas no decorrer da festa dos tabernáculos, ali um sacerdote, ele colocava a água que era retirada do tanque de Siloé em uma bacia que estava ao lado do altar do sacrifício. Então esse sacerdote, essa água era uma oferta rogando a Deus que houvesse chuva e que a colheita do ano seguinte fosse fértil. E o interessante, meus queridos irmãos, que quando Jesus esteve presente na festa dos tabernáculos em Jerusalém, no último dia da festa, ele declarou essa passagem aqui, ó, João 7 e 37 e 38. Ele declarou bem assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Jesus declarou isso. Jesus declarou ser a água viva. Jesus declarou ser a água viva, meus queridos irmãos. E também afirmou que se o que ali reunidos, naquela celebração, aqueles que estavam ali reunidos naquela festa, bebesse da água que ele concedia, com certeza jamais teria necessidade de beber ali correndo em busca de água espiritual. Isso, pastor, veio a gerar um grande impacto naquele ali que o estava ouvindo. Por quê? Porque nessa mesma festa, o templo de Jerusalém, ele era iluminado sob a luz de alguns candelabros, entendeu? E essas chamas eram vistas de longe por aqueles que estavam na cidade. E talvez ali isso fosse um memorial de coluna de fogo, né? Que guiava o povo de Israel à noite pelo deserto, diante da sua peregrinação ali, na terra prometida. Agora Jesus ali naquela festa, como mestre e bom conhecedor de tudo que estava acontecendo naquela festa, ele também aproveita a oportunidade. Ele também aproveita a oportunidade para dizer que ele era, além da água viva, ele também era a nova coluna de fogo que veio para mostrar o caminho da vida eterna para todo mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, olha só, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que o povo de Israel fazia no deserto? Seguia a coluna de fogo, seguia a coluna da nuvem, era a sombra daquilo que haveria de vir, a presença do Senhor. Hoje nós não precisamos mais desses cerimoniais, não precisamos nem sacrificar animais para agradar a Deus, porque tudo isso foi sombra das coisas futuras, sombra daquilo que aconteceu quando Jesus nasceu, cresceu, pregou 3 anos, morreu e ressuscitou. Colossenses capítulo 2, versículo 17 diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
respeito dessa festa dos tabernáculos? O profeta Zacarias escreveu o quê? Vamos lá para ver o que a Bíblia fala. Em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, versículo 16 até o 19. Olha só o que o profeta escreveu a respeito dessas sombras. Zacarias capítulo 14, versículo 16 até o 19. E acontecerá que todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão ao ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E aconteceu que, se algum das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Versículo 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrarem a festa das cabanas. Pastor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz bem assim, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Isso nos mostra que o tabernáculo é um local temporário, onde habitamos por um tempo somente, mas que será substituído por uma morada eterna, a Nova Jerusalém, o templo de Deus vivo, onde mora Ele e o seu povo, como diz as Escrituras. Quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, a Bíblia diz bem assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque seu sangue dos touros e bodes, e a cisa de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, para nós encerrar: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Meus queridos irmãos, Sucote, o lugar para a comunhão. Sucote, o lugar para a presença do Senhor. Cabana, o lugar de dependência. Quantas vezes você precisa e viver a dependência de Deus? Quantas vezes você diz que é cristão, mas você não consegue ser dependente? Você não consegue sair do teu palacete construído, muitas das
das vezes por você, a arrogância e o teu ego não consegue nem levar a você a agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar, pela água. Muitas das vezes você quer enfrentar o deserto da tua vida, mas você não quer passar por esse lugar chamado Sucote. Você não quer passar por esse lugar onde você vai começar a depender de Deus e não do Egito. Vai começar a depender das iguarias de Deus, do maná do céu e da água do céu. Quantas vezes você tem largado, abandonado o Sucote, abandonado o tabernáculo, abandonado a tenda, deixado de viver peregrino pela presença do Senhor, porque deu ouvido à mistura, deu ouvido a conselhos egípcios, deu ouvido a vulgo, que muitas das vezes está no meio, mas não pertence. A própria Bíblia diz: não eram de nós. Mas Deus dá oportunidade para eles, porque ainda há uma oportunidade para eles serem libertos, para eles serem alcançados, para eles serem resgatados, serem transformados. Mas é para você, cristão, influenciar e não ser influenciado. Para alcançarmos a terra prometida, para alcançarmos a nossa vitória, para alcançarmos, meus queridos irmãos, a terra que manda leite e mel, as nações celestiais, nós precisamos passar por esse lugar chamado Sucote, esse lugar aonde vamos viver em comunhão, esse lugar aonde vamos viver na dependência de Deus, esse lugar aonde nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e caminhando para o prêmio da soberana vocação. Meus queridos irmãos, Deus nos chama para atravessar Sucote. Deus nos chama para passar por o Sucote. Quem sabe você está no deserto, mas tem desviado desse lugar, tem desviado dessa passagem, tem desviado dessa localidade, mas Deus nos chama a passar por Sucote. Sucote faz parte da nossa jornada, Sucote faz parte da nossa caminhada pelo deserto, Sucote faz parte da nossa vitória. O povo de Israel passou pelo Sucote e nós também precisamos passar. Nós queremos orar por você neste momento. Eu quero, Senhor, eu quero ministrar sobre a tua vida, eu quero ministrar sobre a tua casa, eu quero ministrar sobre a tua saúde. Eu quero dizer para você, é melhor estar na presença do Senhor. Ali não vai faltar nada. Ali Deus, Ele é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente, o nosso esconderijo. Oh, Pai querido, Deus querido, nesse momento, Pai, nós queremos, Senhor, queremos apresentar a Ti essas vidas, Deus, que estão aí nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse estudo, Pai querido, nesse estudo, a jornada de Israel pelo deserto. Deus, Pai, na tua presença, Senhor, eu apresento a todos, Pai querido, que se encontra enfermo, que se encontra numa posição, Senhor, de desânimo, que se encontra muitas das vezes sendo motivado a voltar para o Egito, desejando as coisas que para trás ficaram. Pai querido, vai no encontro, Senhor, daquele presidiário, vai no encontro, Senhor, do drogado, da prostituta, vai no encontro, Senhor, do depressivo, vai no encontro do enfermo, vai no encontro daquela família que está, Senhor, ali recebendo ataques do inferno, vai no encontro, Deus querido, do desviado, essa pessoa, Senhor, que nesse momento está levantando a sua mão para voltar para Ti, se reconciliar, voltar a Sucote, Senhor, para continuar, Pai querido, caminhando a terra prometida. Abençoa, Pai, a todos que estão ouvindo, a todos que estão participando deste culto lá
live. Nós te pedimos a tua bênção e a tua misericórdia, agora e para sempre. Amém e amém. Glória seja o nome do Senhor.